localize na sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem não está familiarizado com o livro de Esther, é antes do livro de Jó. O livro de Jó é antes do livro de Salmos. Já facilita, né? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Meus amados irmãos, a partir de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, às terças-feiras nós estaremos estudando o que ensina o livro de Esther. Nesta noite eu quero apenas apresentar uma introdução ao livro de Esther. Apenas uma introdução. É como se a gente pegasse, antigamente eu diria um helicóptero, mas helicóptero é caro, até para alugar, para arrendar. Então é como se eu pegasse um drone e mostrasse aos irmãos as coisas por cima. Então eu vou passar meio que por todos os temas do livro de Esther, mas por alto. A gente só vai ver, mas não vai se aprofundar agora. Nas próximas mensagens, nos próximos cultos de ensino, nós estaremos aprofundando evento a evento, versículo a versículo. E esta noite nós estaremos apenas olhando a introdução a este livro, olhando por cima. Talvez o nosso estudo de hoje será até mais rápido. Nós não investiremos muito o tempo, mas dará uma ideia do que é o livro de Esther, para quem foi escrito o livro de Esther e para que foi escrito o livro de Esther, e um pouco das lições que o livro de Esther nos ensina. E já quero desde então orientar os irmãos, incentivar os irmãos a procurar ler o livro de Esther. O livro de Esther tem poucos capítulos. O livro de Esther é fácil de leitura. É basicamente um romance, uma história, aliás, muito bem contada. Não tem genealogia. Tem detalhes que às vezes pode parecer aqueles nomes chatinhos, porque são nomes em outras línguas que não estamos acostumados à nossa leitura e ouvidos. Mas é um livro gostoso de se ler. Portanto, eu oriento os irmãos a fazer a leitura do livro de Esther até a próxima terça-feira, quando nós estaremos nos aprofundando no livro. Mas esta noite nós vamos passar um pouco pela sua mais ou menos uma introdução, né? Vamos mostrar tudo por cima. E aí, quando a gente vê por cima, até vê muita coisa, mas não vê as coisas em detalhes. Às vezes tem uma árvorezinha escondida que a gente não vê por cima. Às vezes tem um riozinho de informações que por cima não dá para ver, porque tem muitas árvores e atrapalha a visão do riozinho. Às vezes tem uns caminhos mais escorregadios ou caminhos espinhosos que também por cima não se vê. Esta noite nós estaremos vendo por cima. Nas próximas aulas, aí sim, a gente vai passar a ter uma visão mais aprofundada. E é o meu propósito de mostrar evento a evento. Não só mostrar esses eventos no contexto bíblico, mas extrair desses eventos lições preciosas para as nossas vidas nos dias de hoje. O título é Esther. Pode passar. O livro é Esther. Esther é um nome persa que significa estrela. Esse livro foi escrito entre 460 a 465 a.C. E o propósito dele foi demonstrar a proteção e o livramento de Deus para a vida daqueles que servem a Deus. Nesse caso, a vida dos judeus. A proteção dos judeus que estavam em cativeiro. Este é o propósito do livro. Um livro histórico, para muitos até um livro poético, porque é um romance, mas
de fato, ele é um livro histórico, conta uma parte da história dos judeus que agora não estavam mais cativos, eles já eram para ter voltado para Israel, eles foram levados para essa região pelos babilônicos, mas eles estavam ainda, já tinham se passado 70 anos do cativeiro, o rei já tinha liberado a saída do povo hebreu, e alguns ficaram, alguns não, muitos. Quase 3 milhões de pessoas continuaram na região de domínio persa. E é um livro histórico que tem como um propósito mostrar como Deus livrou a nação de Israel de um extermínio naquela região. Havia um propósito maligno de exterminar os judeus que viviam na enorme região do governo medo-persa. E o tema do livro é o cuidado de Deus por Israel, mesmo na dispersão. Portanto, nós temos um livro que o nome é dado à principal personagem, que é Esther. Um livro que foi escrito mais ou menos 460 a.C., ou seja, muito próximo daquele período em que Deus não falou nada a ninguém, Deus não revelou nada a ninguém. Lembra que quando entre o Velho e o Novo Testamento há um período de cerca de 400 anos onde Deus não se revela, Deus não manda anjo, Deus não manda sonho, Deus não fala diretamente, não fala nada. A única coisa que eles têm para ouvir a voz de Deus são as profecias, os mandamentos. E este livro é escrito um pouco próximo antes desse período, antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o seu propósito é mostrar que Deus livra, mostrar como Deus livrou uma nação de um extermínio. E nesse caso não era exatamente uma nação, era um povo dentro de uma nação. Obviamente que os que estavam em Israel não seriam exterminados. Os que já tinham voltado para Jerusalém, para Canaã, não seriam exterminados, mas uma grande multidão seria eliminada. E Deus livrou. Então o propósito do livro é isso, mostrar às gerações de israelitas que Deus promoveu um grande livramento. E dentro desse propósito também de mostrar como Deus promoveu este livramento, é também mostrar como surgiu uma festa que é muito utilizada nos dias de hoje em Israel, que vem desde então, que é a festa de Purim. Que é a festa de Purim. Purim é um nome dado, a gente vai estudar mais à frente, mas é um nome dado meio que dando uma indicação de sorte, porque o homem Amã, que queria eliminar o povo judeu através da morte no Império Medo-Persa daquela época, através de um genocídio, e ele não sabia qual era a data, ele ficou tão empolgado que iria matar o povo judeu que não sabia a data que iria fazer isso. Então ele lançou sorte, e nesse lançar sorte ele escolheu a data da eliminação do povo judeu. E nessa data Deus deu um grande livramento. Por isso, festa de Purim. A gente vai estudar a festa de Purim com bastante detalhes. E esse livro mostra como surgiu a ideia da festa de Purim, que é comemorado até os dias de hoje. Há, inclusive, alguns que associam ao nascimento de uma outra festa pagã, que é a festa do Carnaval, lembra um pouco a festa de Purim, porque lembra das fantasias, lembra de tudo das brincadeiras que fazem para zoar, vamos dizer assim, Amã, que tentou matar e acabou não tendo êxito no seu propósito. Há quem diga que a festa de Purim, criaram a festa de Carnaval, não são as mesmas coisas, deixar claro isso, mas criaram a festa de Carnaval, resultado ou inspirado pela festa de Purim. A gente vai ver isso mais à frente. Mas esse livro tem também esse propósito de mostrar por que os judeus hoje comemoram o Purim, visto que nas festas que apresentam Moisés, que apresentam o rei Davi, não apresenta as festas de Purim.
ele surgiu no período em que essa história, a história de Esther, aconteceu. Pode passar. O roteiro do livro de Esther, como eu disse, Esther é uma história, é um romance, e ele é um roteiro bem quente. Para quem gosta de aventura, ele é um excelente prato. Ele é um excelente livro, porque tem brigas entre casais, o que não é certo, mas está apresentado lá na lista. Quem gosta de ver as pessoas um denunciando as outras, que hoje a gente chama de delações premiadas, no livro de Esther tem. Quem gosta de ver as intrigas de poder, o livro de Esther apresenta. As brigas das pessoas poderosas querendo assumir cada vez mais poder. Brigas entre famílias. Brigas de porrada mesmo, lá Jack Chan e Bruce Lee. Essa é mais da minha época, né? Não sei se os jovens aqui sabem quem são esses. Vocês sabem, sim. Das artes marciais. A gente pode imaginar as brigas que apresentam, da forma como o povo judeu se defendeu daqueles que queriam eliminá-los. Mais ou menos essas brigas. Tem mortes, tem muita manobra política, manobra jurídica. Tudo que a gente já conhece hoje tem no livro de Esther. Aquilo que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, as manobras políticas, as manobras jurídicas para tentar o que alguns acham de ter a justiça, o livro de Esther apresenta. E apresenta de forma bastante atrativa. Primeiro que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus por si só é atrativa. E é um livro bastante interessante. Quem começa a ler não termina, não para ler no outro dia. Termina o livro, mesmo que não tenha tempo, vai terminando o livro, porque é um livro que chama muita atenção, por conta desse roteiro, que é um roteiro que é bem interessante, que já estamos acostumados a eles. Nós, quando assistimos filmes, nós queremos ver, mesmo que aquelas pessoas que gostam dos filmes românticos, mas sempre tem uma intrigazinha nos filmes românticos. Sempre tem uma briga, sempre tem um problema. O livro de Esther apresenta todos os problemas dos seres humanos de forma bem forte, através de suas histórias. E obviamente que a principal história é a história de como Esther assumiu o posto de rainha, ela sendo judia, sendo ela nascida de um povo que até aquele ponto era cativo. Já não era exatamente cativo, porque já havia a liberação deles para voltarem para suas terras, mas eles estavam ali e não eram vistos como povos de grandeza, eram vistos como povos subjugados, povos menores, povos que poderiam se matar à vontade, porque eles achavam que não tinha relevância a existência do povo judeu. Ela era de um povo assim, ela era uma mulher, uma jovem órfã, porque os seus pais morreram, não se sabe se morreu antes da ida do cativeiro ou se morreram no cativeiro. Ela vivia, não era nem com seu tio, era com seu primo, que era mais velho e passou a ter a paternidade sobre ela. Então, o texto de Esther basicamente envolve a história de Esther e como Deus a usou como instrumento para trazer livramento ao povo de Israel. Esther é uma mulher que viu que Deus a usou como instrumento para livrar um povo do genocídio. As pessoas tentam dizer, há tanto ódio contra Israel que não sabe como é que Israel ainda existe. Tem pessoas, nações, dizendo que tem bombas que são capazes de eliminar o Estado de Israel. E nunca usam essas armas. Eu até acredito que eles tenham, mas eles nunca usam. Por que nunca usam? Porque Deus está guardando a nação de Israel. Deus está guardando a nação que Ele escolheu para ser seu povo. Então pode tentar fazer alguma coisa, Hitler pode fazer o genocídio de matar milhares, mas ainda a semente de Deus vai continuar.
E aplicando as nossas vidas, Deus sempre tem um caminho de milagre para as nossas vidas. Podem tentar nos matar, mas se não for o tempo de Deus, não vão nos matar. Deus vai trazer a proteção e vai trazer manobras de tal forma que vai fazer com que nós alcancemos esta proteção. Deus pode até usar uma separação, que é o que Deus nem gosta que aconteça, uma separação de casal, para poder trazer um livramento ao seu povo. Porque Deus, Ele trabalha dentro daquilo que Ele apraz. Pode passar. Passando ao que é o livro, ao que tem mais ou menos o livro, quero apresentar aos irmãos alguns personagens desse livro. O primeiro personagem que eu quero apresentar aos irmãos não é o personagem principal, é o personagem que se casa com a personagem principal, que é o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Só para mostrar aos irmãos, dar um pouco de contexto histórico. A nação de Israel, ela foi feita cativa pelos babilônicos e levada para a Babilônia. Então aí nós temos Nabucodonosor, nós temos o filho de Nabucodonosor, que é deposto do posto pelo próprio Deus, quando Deus escreve a sua sentença em que ele seria destruído. E quando é deposto, entra outro, o Império Babilônico, que era a maior nação, passa a ser enfraquecida, ela se enfraquece, e um outro império que também era grande, começa a tomar o posto e começa a invadir a Babilônia, que era o Império Medo-Persa. Ou seja, são dois impérios, o Império dos Medos e o Império dos Persas. E Medos aqui não é medo, como algumas pessoas eu já vi um pregador dizendo, o medo, pessoas que tinham medo. Não, o medo aqui não é medo o sentimento. Medos é um nome desse povo, Medos e o povo persa. Eles se uniram, dois povos se uniram e fizeram uma nação, de tal forma que eles começaram a dominar a terra. E eles tomaram a Babilônia, depuseram o trono da Babilônia e eles assumiram. Nós percebemos esta narrativa através de Daniel. Daniel viveu no tempo da Babilônia de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor, daquele que sucedeu o filho de Nabucodonosor, e também passou a estar com o Império Medo-Persa. Dário, que é já um governante Medo-Persa, coloca Daniel, dá o mesmo posto que Nabucodonosor deu a ele, o Dário também dá a Daniel. É Dário que meio que dá a libertação do povo de Israel. E desse Dário vem aí os seus descendentes. Aqui há uma divergência sobre quem seria o seu descendente. Alguns falam que é o próprio Assuero, Xerxes, que descendeu desse Dário. Outros falam que ainda teve um outro personagem entre Dário e Assuero. De qualquer forma, esse Assuero, ele é de uma linhagem de reis, de líderes que comandavam, eram pessoas que governavam, que invadiam mesmo nações, que tinham um império muito forte, um arsenal bélico muito grande, e que eles invadiam as nações, subjugavam as pessoas, colocavam líderes deles, de suas confianças nesses lugares, e levavam também cativos para seus países, para servirem de escravos. Esse Assuero, ele é um homem que tinha um poder. Quando ele está no poder, ele está num império muito grande. Há quem diga que no texto de Esté, capítulo 1, vai mostrar que ele era governador, se não me engano, de 127 povos, 127 meio que cidades. Imagine, um país com 127, e ele estava comandando outras coisas, porque esse era o lado que ele governava. Mas tinha outros países que se diziam independentes, que serviam aos medo-persas. Outros países que estavam ao redor, que pagavam impostos para que não fossem subjugados. As nações que eram tomadas e subjugadas, é porque não tinham dinheiro para pagar. E eram levados como cativeiros, como escravos, porque não tinham dinheiro para pagar os impostos que eles cobravam. Então ele tinha um domínio muito grande. E ele resolve fazer uma festa
para mostrar o seu império. E qual é essa festa? Ele pega todos os príncipes de todos os povos, de todas as cidades que ele governa, e chama para a sua capital, onde está o seu palácio real, para fazer um banquete. E o banquete é longo. A gente vai meditar na próxima mensagem sobre esse banquete, sobre essa festa enorme. E depois dessa festa, é nessa festa que Deus começa a trabalhar. É nessa festa que Deus começa a perceber o perigo chamado Amã. É nessa festa que Deus começa a mover a sua mão, mudando a história daquele povo. Nessa festa que ele faz, uma festa enorme, de muitos dias, de muitíssimos dias. E depois dessa festa, sabe o que é que o rei faz? Que ele está com seus príncipes, mostrando a glória do seu palácio, a glória do seu poder, eu imagino que nesses dias ele falava, juntava lá, conquistamos a nação tal, temos aqui a nação de Israel, 3 milhões de hebreus estão aqui conosco, e nós estamos governando eles lá também. Eles estão livres, mas eles estão pagando algumas coisas para cá também. Aí um começa a articular um cargo maior, outro começa a articular uma mudança de lugar. E assim, era uma festa que eles olhavam a grandeza, olhavam a sua força, se engrandeciam com isso e também se articulavam. E depois dessa festa ele resolve abrir a festa para o povo. E a ordem é para quem quisesse beber, bebesse do bom e do melhor. Ou seja, era um rei realmente poderoso, porque só quem dá festa longa e grande, de grande proporção, quem tem poder. Obviamente que ele estava usando essa festa para atrair a atenção para si. E aí Deus falando, você está usando a festa para atrair a atenção para si, e eu vou usar até essa festa para atrair a atenção para mim. Os homens preparam as coisas para atrair a atenção para elas, mas Deus prepara esses mesmos eventos para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele é soberano, para mostrar que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então esse é o primeiro personagem que a gente vai estudar mais a fundo nas próximas mensagens. É o rei Assuero, também chamado de Xerxes, na história. É bom lembrar que a história de Ester não só está escrito nos livros da história de Israel, mas também está escrito nos livros das histórias, nas crônicas dos reis das nações medo-persas. Os medo-persas já não existem mais, mas eles estão escritos nas histórias que eles deixaram. Eles deixaram escritos, e a história de Ester foi escrita. E aqueles gregos que também tomaram o poder também escreveram a história de Ester. Ou seja, não é só um evento que só o povo judeu conhece. As outras nações, e principalmente os medo-persas, conhecem muito bem a importância e a influência da rainha Ester. E Assuero foi quem começou essa história de livramento de Deus, através de uma festa, através de um banquete. Um banquete parecido com aquele que o filho de Nabucodonosor tentou fazer. Só que esse aqui já era mais prudente. Ele já não usa mais os utensílios para coisas banais. Já é um rei mais prudente perante as outras religiões. Ele já é mais prudente, já lembra um pouco Nabucodonosor, que mesmo sendo imprudente a tal ponto de não dar glória ao Senhor e atrair a glória para si, mas ainda assim aceitava. Por exemplo, quando os três estão na fornalha, ele aceita, não, se esse Deus livrou dos meus deuses, é para servir esse Deus. O Assuero já é mais próximo, já é um rei, apesar da sua truculência, porque ele era um rei conquistador, então não era um rei bonzinho para as outras nações. Ele era um rei para o seu povo, mas para as outras nações não. Mas apesar da sua truculência, ele era um rei que não era tão imprudente, não era um rei tão falto de sabedoria, não era um rei tão rigoroso. Tanto é que os seus antecessores liberaram a nação de Israel, e ele manteve, e aqueles que ficaram, ele não manteve como escravo. Ele manteve como uma população
um povo diferente, que tinha suas próprias regras, mas que estava lá, ali servindo, e ele se beneficiava dos serviços dos judeus. Então esse é o rei Assuero, o primeiro personagem que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O segundo personagem é Amã. Amã, para quem não sabe, é a Amalequita. Israel e a Amalequita brigam desde sempre. Vamos lembrar aqui um pouco como é que começou a briga de Israel entre os Amalequitas. Lembram que Deus tirou o povo de Israel do Egito e está levando para Canaã. E nesse caminho, ele vai passando por algumas nações, e o povo de Israel chega, através de seus líderes, chega para as nações por onde ele está passando e diz: olha, nós estamos caminhando, nós estamos aqui uma multidão, nós estamos saindo do Egito, Deus nos tirou do Egito e nós estamos indo para a nossa terra que nós vamos conquistar. A terra de vocês não nos interessa, porque não é o nosso destino. A terra de vocês não nos interessa, então nós não queremos guerra com vocês. A única coisa que nós queremos é passar por vocês. Só isso. Algumas nações aceitavam e não tinha problema nenhum. Outras nações resolviam encarar, e aí tinha briga. E o povo de Deus avançava e vencia e passava. E os amalequitas não deixaram, a tal ponto que o Senhor criou um desvio para o povo de Deus passar, para não passar pela nação amalequitas, para não encará-los. E mesmo assim, quando teve esse desvio, o Senhor disse: os amalequitas nunca terão paz com o meu povo. O meu povo nunca terá paz com os amalequitas. Foi o que o Senhor diz em Deuteronômio. Então essa briga começa daí. A briga começa de um momento em que eles pedem para passar, vão com a bandeira branca, mas eles dizem: não, nós gostamos de guerra. O povo de Deus que não gosta de guerra, mas se entrar na guerra, já sabe que serve a um Deus que vence todas as guerras. Passou esse tempo, Saul teve a chance de eliminar os amalequitas. Teve a chance de eliminar os amalequitas e não eliminou. Foi uma das coisas que Deus, que Saul atraiu para si a ira de Deus. E ele deixou o rei Agag sobreviver. E aí já imagine, Amã é descendente justamente do rei Agag. E Amã era um homem bastante malvado. Ele foi constituído príncipe, constituído líder. Amã, lembrar que os amalequitas não é do mesmo povo dos medo-persas, mas os medo-persas estão dominando tudo. E eles estão pegando príncipes de várias nações, até para fazer uma aliança política e não ter tantas guerras. E uma dessas nações que os medo-persas estão dominando são exatamente os amalequitas. E ele, Assuero, acha graça em Amã e coloca ele como príncipe. Só que Amã, ele era um príncipe, vamos dizer assim, orgulhoso. O rei passava pela cidade, passava pelos povos. Obviamente que os povos tinham que adorar, mas os judeus não adoravam, porque eles já sabiam que os judeus não adoravam, não se curvavam para homens. E o rei Assuero não tinha o problema do seu ego inflamado, porque o povo de Israel não se curvava. E estava vivendo até certo ponto tranquilo. Porque ele sabia que mesmo que os judeus não se encurvassem perante ele quando ele passava, mas os judeus respeitavam. Os judeus trabalhavam para o sustento do seu trono. Os judeus trabalhavam para o crescimento da sua nação, do seu império. Os judeus o respeitavam, de tal forma que ele também tinha príncipes judeus. Só que Amã queria ser maior que Assuero. Então, uma das ordens era para que se curvasse para ele também. Assuero deu essa ordem: não, Amã pode receber respeito de se encurvarem. E ele passou a mandar que todos se encurvassem. E aí encontrou um judeu que não se encurvasse, que é Mardoqueu, ou em algumas traduções chama de Mordecai, melhor dizendo, Mordecai.
Amã, ele é tão perverso que para matar um homem, ele quer matar, ele promove a matança de uma nação. Os príncipes que estavam com inveja de Daniel na época da Babilônia, aliás, na época dos Medo-Persas já com Dário, que queriam matar, que queriam tirar a influência de Daniel do rei, eles foram direto para Daniel. O meu problema é Daniel. A minha questão é com Daniel. Criaram uma situação para te eliminar Daniel. Amã não. Amã ele poderia criar um plano só para matar Mardoqueu ou Mordecai. Mas para matar Mardoqueu, ele cria um sistema para matar todo o seu povo. Porque ele sabia que Mardoqueu, ele não adorava porque ele era judeu e todo judeu não se curvava. E ele sabia que nenhum judeu ia se curvar para ele, pelo menos judeu, aquele que temia o Senhor, aquele que obedecia a palavra do Senhor. E aí encontramos o terceiro personagem que queremos chamar a atenção nesta noite, que é Mordecai, ou Mardoqueu. Isso depende de como você achar melhor. As traduções variam nesses dois nomes. Eu vou preferir usar Mardoqueu. Mardoqueu é um homem que é judeu. Ele também saiu de Israel cativo pela Babilônia. Não só ele, mas a família dos seus tios. Sua família vai. E pelo que dá a entender, ele é, vamos supor, dos filhos daquela família, o maior, o mais velho, melhor dizendo. Então, Mardoqueu, ele passa da mesma forma que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passam pelo Império Babilônico, Império Medo-Persa. Teve a chance de sair, preferiu ficar, a gente não sabe as razões, junto com muitos outros judeus. E me parece que era uma pessoa importante. Pelo menos o contexto dá a entender, porque ele sempre estava à porta do palácio. A história dele começa antes da festa que Assuero promove com os seus príncipes e governadores, e depois colocando a todo o povo, todo o cidadão de todo o império. A história dele começa na vida de Assuero, desse rei, quando ele está à porta do palácio, ou seja, provavelmente uma pessoa que tinha alguma importância, porque os palácios, se tem uma pessoa que não tem importância, o que a guarda vai fazer? Vai logo dar um jeito de afastar, ainda mais sendo que de uma outra nação, de um outro povo. Então ele descobre um plano para matar o rei. E nesse descobrir o plano para matar o rei, ele avisa as pessoas que deveriam saber, a Esther. E nele que ele avisa, Assuero escreve nas suas crônicas: eu hoje estaria morto, mas por uma delação, por uma denúncia que não foi anônima, uma denúncia de Mardoqueu, eu consegui evitar a minha morte. Então está lá nas crônicas dele. Só que Assuero comete um erro em termos de governança, porque normalmente os reis, e em especial os Medo-Persas, eles tinham o costume de, quando eram beneficiados, não dever favor a ninguém. Então eles logo honravam as pessoas. Só que Assuero não deu a honra, não deu o prêmio a Mardoqueu, porque evitou a sua morte. E até aí Deus já vai trabalhando. Até aí Deus já vai trabalhando na história, para que na hora certa Assuero fique sem dormir. Na hora certa Assuero vai reler as suas histórias, e aí ele percebe que está faltando com alguma pessoa. Até aí Deus trabalha e Deus mostra o seu poder. Então Mardoqueu, ele faz essa denúncia. E aí, por conta dessa denúncia, o seu nome entra nos livros das crônicas do rei Assuero.
É Mardoqueu, irmãos, que tem a sua prima, os seus tios morrem, a sua prima, que é filha única, pelo menos é o que o texto dá a entender, fica sem pai e sem mãe. E provavelmente os pais de Mardoqueu também já estavam mortos. Como ele é o mais velho, ele assume a paternidade de Ester, que até então, que no seu nome judaico chama-se Hadassa ou Adassa. Mas há quem diga que os seus pais, o próprio Mardoqueu, colocou o nome de Ester já na língua dos medo-persas, que significa estrela, ou já quando foi quando ela foi para o palácio para tentar passar pela seleção de rainhas, para ser uma rainha promovida pelo rei Assuero. De qualquer forma, Mardoqueu, ele assume a paternidade, ele dá os ensinamentos para Ester, ele orienta Ester antes desse evento, e quando ele sabe que há um grande concurso, que todas as virgens, que é o primeiro critério para fazer a seleção, que todas as virgens do império, de todos os povos, passariam pelo critério, ele dá as orientações a Ester, ele mostra a Ester o que é que deve fazer, como deve se comportar. E Ester é aprovada no segundo critério, que é o critério de beleza, que poderia ser melhorada. A gente vai ver mais à frente. Ela passa pelo primeiro critério por ser virgem, pelo segundo critério pela beleza. Então ela é admitida para passar um ano se embelezando, para passar à frente do rei. Se o rei se agradar, ela se tornaria a rainha. Se não se agradar, se tornaria concubina. Então, nesse processo todo, Mardoqueu, ele também é um importante personagem, porque ele é o mentor de Ester. Ele é o professor de Ester. Ele é aquele que orienta Ester. E na hora que precisa dar os puxões de orelha, ele também dá os puxões de orelha. Mesmo que na época a Ester já era rainha, estava sobre ele em termos de autoridade. Então nós temos aí esses três primeiros personagens: Assuero, Amã e Mardoqueu. Assuero é o rei dos medo-persas, o imperador. Amã é uma amalequita que se torna príncipe, escolhido por Assuero, e ele é um príncipe malvado, vamos dizer assim. E Mardoqueu, que também vai mais tarde se tornar príncipe, mas até então ele era uma pessoa importante que tinha uma sobrinha, uma prima, que ele cuidava, que estava sob os seus cuidados, e que a partir deles Deus vai mudar não só a história dos judeus, mas também a história dos medo-persas. Avante, agora as mulheres. Pode passar. Obrigado. A quarta personagem é a rainha Vasti, ou Vasti. Vasti, acho que soa melhor. Vasti é uma rainha que era uma rainha bela. Era uma rainha que, pelo visto, já estava há um bom tempo como rainha. E não era uma rainha tão irresponsável. Por quê? Porque enquanto teve a festa que Assuero mandou fazer, ela fez um banquete só para as mulheres. Ou seja, ela também participou dos eventos. Só que Vasti teve um problema, que é um problema que muita gente hoje comete e não se atenta. O fato de você estar ocupado com as coisas do reino, ocupado com as coisas do rei, não lhe dá o direito de desonrar a autoridade do rei. O fato de você achar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não lhe dá autoridade de, quando o rei chamar a sua presença, você fazer, mesmo que a sua agenda tenha muita coisa. A sua agenda pode estar para cuidar do rei, das ovelhas do rei. Sua agenda está para cuidar, para até fazer as ordens do rei. Mas se o rei mandou chamar, é para se apresentar diante do rei. E Vasti cometeu esse erro, talvez por cansaço, porque estava atendendo na comida das mulheres, ou talvez porque também ela era assim.
só atendia na hora que quisesse, só que num momento em que estava todo o reino, todos os príncipes, todas as autoridades dos medo-persas, isso não ficaria escondido, porque é exatamente esse o problema que começa a transformação, que começa a história de fato de Esther. Começa quando Vasti nega o pedido do rei de se apresentar diante do rei. Imagino que Assuero disse: olha, eu vou chamar, já mostrei aqui o meu poderio. Isso aqui já está nos 7 dias, tá? Eu vou mostrar nos dias que está toda a nação, todo o povo. Eu vou mostrar, eu já mostrei a vocês todo o meu império. Já mostrei a você todo o meu poder, toda a minha glória, todas as minhas riquezas. Agora eu vou mostrar a minha esposa, a minha rainha, a rainha de vocês. Aí ele manda os eunucos. Aí os eunucos vão. Aí os eunucos voltam, só que voltam sem Esther. Aí ele fala: como é que isso vai funcionar? Sem Vasti, melhor dizendo. Eles voltam sem a rainha. E aí começa toda a história de Esther, a nossa quinta personagem. Esther é o nome medo-persa que ela recebeu, que significa estrela, coisa que brilha, mas não é muito diferente do seu nome original, seu nome hebraico, que é Hadassah ou Hadassah, que significa murta ou pessoa agradável. A murta é uma espécie de planta que dá uma flor muito cheirosa, uma flor de um cheiro agradável. Então ela tem esse nome. Ela é, já no seu nome, uma pessoa agradável. E no seu nome, no seu país estrangeiro, ela como imigrante, vamos dizer assim, ela tem um nome que significa luz, estrela, pessoa que brilha. Ela é, como eu disse, filha de cativos. Os seus pais morreram e ela passaram a ser órfã, e ela passou a ser cuidada pelo seu primo, vamos dizer assim, mais velho, que é o Mardoqueu. E ela foi eleita para ser o instrumento de Deus para evitar um genocídio. Enquanto Vasti, no seu desrespeito à sua autoridade, é rainha, mas ela tem um rei sobre a sua autoridade. Nós somos reis e sacerdotes, mas nós temos um rei sobre a nossa autoridade. E mesmo que nós estejamos fazendo aquilo que é para agradar o rei, mas se o rei chamou a presença, nós temos que estar à presença do rei. Então Vasti nega esse pedido, talvez por cansaço, talvez por achar que não está tão bela, e ele sabia que o rei está exibindo a sua glória e o seu poder. Não sei, quem sabe, ou por ser rebelde mesmo, não sabemos exatamente as razões que Vasti negou a este pedido. A verdade é que ela negou, e porque negou, foi deposta do seu trono. E quem nega o pedido de estar na presença do rei, Deus coloca outra pessoa para estar à sua presença. Por isso que nós precisamos usar de forma introdutória ao livro de Esther. Eu não dei muitos detalhes nas histórias, porque isso a gente vai passar nas próximas semanas. Mas nós precisamos aprender a ser como Mardoqueu e a ser como Esther. Mardoqueu se envolveu em uma trama entre Amã e Assuero. Mardoqueu se envolveu em uma trama, ele protegeu o rei, foi justo, cumpriu o que a lei de Deus diz, mesmo estando em um lugar que não era a sua nação, mesmo estando em um lugar que não era o seu lugar, mas ele continuou fiel a Deus, ele continuou firme perante Deus, ele continuou obediente à palavra de Deus, ele continuou inclinado somente a Deus, ele continuou respeitando as autoridades que estavam sobre a sua responsabilidade, cumprindo assim a palavra de Deus. E aqueles que obedecem a Deus, aqueles que só adoram a Deus, tem que entender que aqueles que não adoram a Deus vai criar ódio de nós. E ele se envolveu diante de um ódio tão mortal, que aquele ódio levou aquele homem, Amã, a tramar a morte de um povo.
Esther, de igual modo, é uma mulher, uma jovem, que também era na presença de Deus. Estava íntegra na presença de Deus, obediente à palavra de Deus. Embora não tivesse muita vivência, embora fosse jovem, ela temia a Deus. Tanto que Deus a escolheu como seu instrumento. Por isso, irmãos, nesta primeira mensagem, nessa primeira aula sobre o livro de Esther, diante dos personagens, diante daquilo que a gente olhou por cima dos propósitos, daquilo que foi o livro de Esther, nós precisamos entender que se somos fiéis, se adoramos a Deus, se somos obedientes à palavra do Senhor, até podemos encontrar inimigos mortais que não só queiram matar a nós, mas toda a nossa descendência. Mas se nós continuarmos fiéis, Deus vai nos usar para trazer a vitória para nós e para o nosso povo. Se mantivermos fiéis diante de Deus, Deus muda a história, Deus muda os eventos em favor do seu povo. Deus muda governadores, Deus muda rei, Deus muda rainha, Deus muda os projetos. Deus faz rei esquecer de benefícios, Deus faz rei esquecer de algumas coisas, e na hora certa Deus faz esse rei lembrar, e na hora certa Deus faz usar aquele que quer a nossa morte para nos engrandecer. A primeira lição que nós precisamos entender de Esther, de um livro, como eu disse, um romance cheio de intrigas, cheio de histórias interessantes, mas um livro que, apesar de não aparecer o nome de Deus de forma direta, o escritor, muitos falam que pode ter sido Esdras, alguns falam que pode ter sido o próprio Mardoqueu. De qualquer forma, o escritor desse livro é um escritor anônimo. Pode ser uma junta de escribas liderado por Esdras, que pegou a história e compilou a história e fez o livro. Enfim, foi judeu que conhecia as leis medo-persas e que era envolvido nas leis medo-persas, porque tem muitos detalhes. De uma trama bem organizada, ele contou a história de forma bem organizada. Mas é uma história que não veio para entreter ninguém. Não é uma história que é para você entreter e dormir como você assiste um filme. Uma história que nos ensina que Deus guarda, que Deus livra e que Deus é soberano sobre todos os que se chamam soberanos. De que Deus é rei sobre todos os reis. Que Deus é Senhor sobre todos os senhores. Pode ter leis medo-persas que não podem ser alteradas, mas Deus manda criar uma manobra jurídica para que aquela lei possa ser suplantada. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Que nós possamos aprender nessa noite essa primeira lição, que é basicamente aquilo que nós vamos aprender nas próximas terças-feiras de forma mais aprofundada. Esse é o livro de Esther, que eu recomendo a todos, aqui até na próxima semana. Eu sei que você vai começar a ler, você não vai parar até terminar. Que na próxima semana os irmãos possam já com a leitura feita, e assim sendo, já trazer as suas dúvidas, as suas perguntas. Que a igreja fique em pé em nome do Senhor Jesus.